Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde, falando um pouquinho sobre o nosso cérebro, o sistema nervoso central também. E agora eu quero, antes de continuar a conversa com o Dr. Kleber, com o Dr. César Vasconcelos aqui, oferecer para você aí de casa o nosso guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse é um guia de estudos feito, escrito pela doutora Rosana Alves, neurocientista, e ela vai abordar temas importantes aqui. Vai falar sobre traumas, vai falar sobre ansiedade, depressão, situações difíceis que a gente enfrenta no dia a dia e que podem atrapalhar a nossa vida. Logo aqui no primeiro capítulo, ela também fala do que a gente está tratando aqui hoje, gente, de uma maneira muito incrível. O cérebro realmente muito do que se sabe, ainda é pouco do que se tem para saber, né, doutor? Tem muita coisa para ser conhecida ainda, mas ele certamente é um órgão maravilhoso, com capacidades incríveis. E você que está enfrentando dificuldades por aí, saiba que Deus quer trabalhar em você, Ele vai atuar nas áreas que forem necessárias para te resgatar e para te ver feliz de alguma maneira. Então, quero que você ligue agora, pegue o telefone e liga para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode também pedir o seu guia de estudos pelo WhatsApp. O nosso contato é 12 982 44 44 49. Vou repetir, 12 982 44 44 49. E só lembrando você que esse guia aqui é gratuito, então você não paga nada por ele e vai fazer bem para você, eu tenho certeza. Hoje a gente está recebendo o Dr. Kleber Duarte, que é neurocirurgião, coordenador de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada pela presença aqui, doutor. Também estamos recebendo o Dr. César Vasconcelos, sempre aqui com a gente, mas ele realmente tem sido incrível aqui, ajudando a gente a entender como o nosso cérebro, como as nossas emoções, elas precisam ser entendidas e precisam de cuidado, assim como todas as outras áreas da nossa vida. A gente estava falando um pouquinho sobre dor, a gente falou sobre dor emocional, mas agora chegou a hora de entender um pouquinho sobre a diferença de atuação das especialidades psiquiatria, neurologia. Por quê? Porque às vezes a gente está com um problema e a gente procura o especialista errado, né? Ou às vezes a gente todo mundo dá uma busca aí na internet e acaba tendo ideias também que não são talvez muito ajudadoras por aí. Quero convidar aqui os dois então para que venham aqui. Nós temos aqui Dr. César, Dr. Kleber. Problemas de saúde. Temos aqui doenças, tá? E aqui, a gente tem aqui as duas especialidades aqui, neurologista, psiquiatra, e a gente vou pedir para o Dr. Kleber primeiro, vamos dar as honras para ele, para colocar os problemas que estão dentro do seu campo de atuação, doutor. E aí eu sei que vai ter gente que vai ficar aqui, no meio do caminho, entre a neurologia e a psiquiatria. E aí o senhor pode dar uma comentada breve, doutor? Tá bom. Eu diria assim, eu ter o pessoal de cá também entender, na verdade, todo médico, na sua formação médica, ele seria bom e é bom que ele aprenda a lidar com o emocional do paciente. Pode ser até um radiologista, né? Até o anestesista até vai lá antes da cirurgia, no quarto do paciente e explica como é que vai ser, tal. Porque realmente a medicina é uma área da ciência que trabalha com o ser humano, né? Então é bom que cada colega saiba lidar com a parte, não fazer um aconselhamento, que tem a sua especialidade ali, mas entender esse lado emocional, o lado espiritual até do seu paciente, né? Mas na área da psiquiatria, a gente vê aqui, por exemplo, depressão, né? Depressão é típico aqui da área da psiquiatria. Depressão é aquela tristeza. Pode pegar, doutor Kleber, vamos fazendo. Dois sintomas básicos de depressão você tem que ter para ter depressão diagnóstica, é a tristeza que não passa, né? E a perda de prazer ou satisfação nas coisas que a pessoa tinha vontade de fazer. Então, esse é o quadro típico de depressão, que tem leve, moderado e grave. Na sua área aí tem alguma coisa bem específica aí, né? Tá, vamos pensar, por exemplo, epilepsia. Epilepsia é uma doença que causa convulsões. Só que 1/3 das pessoas que têm epilepsia desenvolve quadros psiquiátricos. E aí, onde fica? Então vamos pensar,
A epilepsia, ela poderia ser primariamente como uma doença neurológica. Eu já passaria direto aqui para o senhor. Só que 1/3 das pessoas vão precisar ser tratadas aqui. Ok. O que lidar, por exemplo, com a esclerose lateral amiotrófica? Essa é uma doença eminentemente neurológica. Certo. E como lidar com a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, com a família com esclerose lateral amiotrófica? Porque uma pessoa que tem essa doença, ela não muda. Ela muda todo o contexto social. As paralisias, se elas forem orgânicas, estruturais, mas em quem garante que elas não podem ser manifestações de doenças comportamentais? Então, você faz um diagnóstico que pode modificar o local onde você coloca. Na própria depressão também, ela pode... Aqui estaria o endocrinologista, né? Por exemplo, tem quadros de hipotiroidismo que mascaram, tem sintomas que são depressivos. Então, tem que ter essa visão um pouquinho, a visão biológica também da questão, não só psicológica. Nem tudo é psicológico, né? Então, seria o caso de que a maioria das doenças, por exemplo, doença bipolar, eu diria que seria uma doença aqui, ó, para tratar aqui, com o psiquiatra. Mas seria o caso de que a maioria das doenças, talvez a gente precisasse de um punhado de especialistas nos ajudando? Você precisa de alguém que seja aquele médico de cabeceira. Certo. Então, o médico da família de antigamente que atendia de tudo, né? É. E assim, dessas doenças, certamente é o psiquiatra, o médico de cabeceira. Porque, por exemplo, a depressão, ela pode vir para cá, para intervenções neurológicas, como exceção. A bipolaridade pode vir para cá como exceção. Ok. Agora, você pode ter doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Parkinson, que elas evoluem. E, aliás, assim, 1/3 das pessoas ou mais que têm doença de Parkinson tem algum desses dois fenômenos. Certo. Ou até psicose. É o que a gente chama de comorbidade em medicina. Comorbidade, a pessoa tem uma doença e tem outra junto. Às vezes uma dispara a outra. Por exemplo, na pandemia, né, teve muito estresse pós-traumático, estamos vivendo agora, mas teve muita depressão, muito transtorno de ansiedade e muitas pessoas caíram no abuso de consumo de álcool ou de outras drogas, ou até de medicamentos por conta do medo, da insegurança, do pavor, né? Então, aí desenvolveu uma outra patologia, tinha uma tristeza, ficou deprimido porque morreu alguém, estava lá entubado e morreu, ficou deprimido e aí não aguentou essa dor, começou a beber demais, desenvolveu um alcoolismo, então vem uma doença junto com a outra ali. Aliás, eu tenho até um dado estatístico interessante, né? Assim, 15% das pessoas que tiveram Covid moderado a grave desenvolveram encefalite. Certo. E muitas das pessoas que desenvolveram encefalite... Encefalite significando... Inflamação do cérebro. Ok. Inflamação. Pode ser qualquer causa. Pode ser desde intoxicação, por alguma substância, por alguma reação do organismo. Pode ser consequência de uma infecção direta por um vírus, por uma bactéria, por um parasita. Mas a encefalite... essa inflamação do cérebro, ela modifica o cérebro. E muitas dessas pessoas, por causa disso daqui, evoluíram para cá. Então, assim, muitas vezes você tem, tudo bem, uma doença primária, como, por exemplo, o aneurisma cerebral. Ok. Entendeu? Mas como consequência do sangramento no cérebro que ela teve por causa do aneurisma, ela desenvolveu uma encefalite e, por causa dessa encefalite, uma depressão. Então, tudo bem, você removeu a causa, mas você precisa tratar a pessoa. E eu pensei aqui, vou mexer aqui com o meu colega Dr. Kleber, doença de Alzheimer, né? Que supostamente é de neurologia, né? Eu já atendi paciente com doença de Alzheimer para lidar com angústia, né? Com a insônia, mas eu estudei com um médico americano-coreano que ele falava que algumas pessoas desenvolvem doença de Alzheimer porque... O que é doença de Alzheimer? A pessoa começa a esquecer as coisas, né? Entre outros sintomas. Mas algumas pessoas começam a esquecer porque também pode ter uma dor emocional que elas não querem pensar naquela dor. Certo. Então, aquilo que a gente diz para o nosso corpo, ele faz. Se eu fico dizendo, não quero pensar naquilo, não quero pensar naquilo, que dói muito, eu não sei lidar com essa dor, então o cérebro diz, tudo bem, eu vou desligar. Pum, desliga. Só que às vezes pode desligar meio exageradamente, sim ou não. Não, quer ver um detalhe? Existe uma coisa que se chama Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID.
E ele é dividido por capítulos. Existe um capítulo da psiquiatria, que tem código para a doença de Alzheimer. Existe um capítulo da neurologia, que também tem código para a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, inclusive o próprio Instituto de Psiquiatria, tem um departamento inteiro que só trata de doença de Alzheimer e demências. Entende? Porque os psiquiatras, eles elaboram muito bem esse tratamento. Então, se saber dosar isso é importante, é essencial. E acho que vocês estão falando muito assim do médico mais completo, talvez, e não completo aquele que só sabe tudo, entende de tudo e está extremamente atualizado, mas aquele médico que olha para você como um ser humano completo. Agora, a gente também, falando agora do lado do paciente, talvez quando eu enfrento um problema assim agudo, doutor, a minha vida vai virar de ponta cabeça, porque se eu sou uma mãe, se eu sou arrimo de família, sou a provedora ali e agora, de repente, eu estou limitada, realmente a minha vida virando de cabeça para baixo, eu tenho condições também de desenvolver, se não fisiologicamente, essa depressão por conta do meu ambiente que foi totalmente alterado e várias outras dessas daqui. Às vezes eu não estou com um problema, mas o senhor falou dos familiares, né, doutor? Sim, sim. Todo mundo sofre. Sim, assim, por exemplo, tenho pacientes jovens, como por exemplo um rapaz que eu atendi ontem, inclusive. Ele teve que ser operado para poder tratar os sintomas de Parkinson, mas você precisa ver o que mobiliza a família dele. É uma coisa assim, estarrecedora. Acidente vascular cerebral. Entende? Muito comum, infelizmente. Pois é. Chama de derrame, né? O derrame. Por exemplo, no colégio do meu filho, teve uma menina com 17 anos que morreu no colégio por causa de um acidente vascular cerebral. Uau. Então, assim, o que acontece com as pessoas que estão envolvidas nisso? E muitas das pessoas que sofrem doenças, que se recuperam, elas apresentam outras sequelas que vão desde psicoses até depressão, até transtornos, por exemplo, com alcoolismo e dependência química. Então, mas primariamente, aquele médico, o senhor falou, aquele médico de cabeceira, né? Isso aqui seria, por exemplo, tumor do cérebro e coluna vertebral, vem para cá. Vem para cá. O que acontece? O aneurisma cerebral, ele é uma causa. Que quando ele rompe, provoca sangramento no cérebro, que pode trazer como sequelas de encefalite, paralisias ou alterações na esfera do comportamento. Anos atrás, viu, empresta aqui essa plancha justamente, eu atendi um caso, olha, o pessoal de cá não vai ficar apavorado não, viu, gente, está sofrendo de ansiedade, não, é raríssimo, mas eu atendi um paciente, que eu vou botar aqui bem no meio, neurocirurgia e tal, um paciente que, assim, os sintomas típicos era de transtorno de ansiedade excessiva. Né? Crise de pânico, enfim. E ele já tinha passado por neurologista, que deu alta e veio a mim por causa dos sintomas psiquiátricos. E fiz a medicação, já tinha passado por neuro, né? Então eu ficava um pouquinho mais tranquilo. E fiz a orientação da família e tudo isso. Aí, dias depois, um colega me liga, que passou na mão dos colegas, e falou assim, sabe aquele paciente, tem uma bomba para te dizer, qual é? Tumor cerebral. Então, quer dizer, os sintomas que ele tinha, Dr. Kleber, eram sintomas psiquiátricos, né? Mas era a questão do tumor cerebral. Já fica apavorado o pessoal de casa, é coisa bem raro, né? Mas não é isso? Vamos contar uma outra raridade? Um caso que me marcou muito. Era uma senhora que estava internada em função de um quadro catatônico já há alguns anos, ou seja, entendido inicialmente como um quadro de depressão, quase uma depressão psicótica. Catatônica, a pessoa fica parada, quieta, horas. Parece que ela não está relacionando com o que está ao redor. Isso. Foi um dos maiores tumores que eu operei na residência. Porque ela tinha um tumor numa área do cérebro que leva muito tempo para ter uma manifestação maior. E essa manifestação só veio aparecer porque ela teve uma crise convulsiva nessa instituição. Aí fizeram um exame de imagem do cérebro dela e viram um tumor. Era um tumor benigno, que se ela tivesse feito o diagnóstico antes, teria evitado consequências comportamentais e consequências neurológicas. Então,
Hoje em dia a gente tem exames que são muito mais específicos do que talvez alguns poucos anos atrás. Mas ainda assim, o olhar do profissional e o que o paciente relata tem muito valor, não tem, gente? Por isso que a anamnese, o que é a anamnese? A anamnese é a história que a gente colhe do paciente, né? Quando ele faz aquelas perguntas, seu pai teve isso, sua mãe teve isso, desde quando você tem essa doença? Então tem um protocolo que a gente segue em medicina, que é HDA, história da doença atual, HP, história pessoal, história patológica pregressa. A gente vai colhendo uma história para e elaborando a nossa cabeça junto com os sintomas, com o exame físico do paciente, para a gente elaborar um diagnóstico provisório, né? Faz o diagnóstico diferencial, essa doença é aquela, é outra, e depois um diagnóstico definitivo, depois vem o tratamento e vem aí o prognóstico. Então, é muito importante, né, que o familiar traga, que a pessoa traga todas as informações e que o médico colha essas informações, né? Assim, ainda uma fase, áreas em que profissões em que você depende muito de uma mudança de conduta em função daquilo que se investiga, né? A pessoa é muito importante. Então, investigar, perguntar, isso não é perda de tempo. Porque às vezes a gente acha que um sintoma, ele não está relacionado com o problema que a gente está sentindo de verdade, a gente acaba nem mencionando para vocês, né? E talvez essa coisa oculta ali vai fechar toda a imagem do quebra-cabeça, né, doutor? E também eu acho que todo especialista, como eu já falei, né, médico, em algum momento dessa entrevista, deve perguntar sobre a história emocional do paciente. Mesmo que o paciente, eu vim aqui porque eu fraturei minha perna, tá? Um ortopedista, né? Como que afeta o emocional desse indivíduo, né? Uma fratura, por exemplo, né? Uma hérnia de disco e tal. O senhor colocou hérnia de disco, que também é um problema muito comum, doutor, na sua área, talvez? Porque uma incapacitação da hérnia de disco pode levar a outras coisas. Mas assim, a doença tem que ser tratada. Isso que é importante. Essa mensagem precisa ser tratada. Por exemplo, pessoas com esclerose múltipla. A porcentagem de pessoas que têm esclerose múltipla, que têm depressão, é perto de 100%. Mas a doença esclerose múltipla tem que ser tratada por alguém que tem o tratamento organizado, sabe tratar, sabe abordar. A dor crônica... Estou fazendo espaço aqui, o senhor está com muito trabalho. No centro. Ok. Esta é uma condição, assim... Que precisa dessa integração. Não, essa é uma condição que uma pessoa só não consegue tratar. Porque nós estamos falando aqui, gente, para muitos dos que nos assistem, de que, de repente, a gente não vai nem conseguir um especialista para atender essa área, doutor. A gente vai passar no médico geral e vai ficar na fila esperando o especialista para chegar a nossa vez de ser atendido, né? Mas, olha, transtorno de personalidade, doutor César, primariamente para cá, certo? Claro. Transtornos alimentares, para cá, com indicação de outros profissionais acolhendo e ajudando também, certo? Faltou um aqui, que o Dr. César faz aqui, fala sempre. Alcoolismo e outras dependências químicas. Exatamente, que vai lesando o cérebro. Tem estudos que mostram, com imagens, né, de cérebro de pessoas que beberam cronicamente ao longo da vida, há uma atrofia cerebral, né? O cérebro fica menor. Então, é uma coisa grave também, que aí pode entrar realmente a outra especialidade sem ser a psiquiatria. Olha, o assunto não acaba aqui. Nosso cérebro, nossa mente, já fizemos a diferenciação aqui, nosso corpo, eles funcionam muito interligados e a gente precisa compreender essa relação, nem que seja um pouquinho aí, nem que seja um pouquinho aqui. E a importância desse programa está nisso, para que a gente tenha essa compreensão, para que a gente se perceba e se cuide de maneira integral. A gente pausa mais uma vez aqui para o intervalo. Na volta, a gente vai pensar um pouquinho sobre as tendências. Por que o nosso cérebro acaba naturalmente querendo fazer aquilo que é confortável, mas nem sempre aquilo que é bom para a gente. E também a nossa dificuldade, a nossa luta para fazer o que é certo, o que é bom. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.